O milionário CEO desmaia ao saber que a mendiga negra é doutora de Harvard no elevador. Era uma manhã ensolarada e fresca na cidade, e o milionário Ricardo Almeida, CEO da gigante tech Da Vinci Corp, entrava em seu elevador particular, como fazia todas as manhãs. Seu traje impecável, um terno de grife, contrastava de maneira brutal com o olhar abatido da mulher que se encontrava lá dentro. A cena não fazia sentido. Uma tela de cores vibrantes quebrada por um borrão cinza. Ricardo, habituado ao luxo e à possibilidade infinita, estava prestes a enfrentar um choque que mudaria sua vida. Ela era Lúcia, uma mendiga, cabelo desgrenhado e roupas sujas que mal cobriam seu corpo. Mas algo em seu olhar intenso e penetrante fez o coração de Ricardo disparar. O ar ficou pesado. Ele não conseguia entender o que sentia, mas uma onda de desmaio tomou conta dele. A visão se embaçou. As pernas fraquejaram e antes que percebesse, o chão veio ao seu encontro. Ao acordar, estava estirado no C. A voz dela era suave, mas firme. Talvez isso te faça refletir sobre o que significa sua riqueza, sobre o que está acontecendo ao seu redor. Ricardo, aturdido, sentiu um nó na garganta. Ele se levantou, mas a conexão entre os dois era palpável. Havia uma intensidade no ar que o deixava inquieto. Ele não conseguia parar de olhar para ela, como se algo o chamasse. À medida que os dias passavam, eles se encontraram várias vezes. E cada conversa, a cada revelação, Ricardo se sentia mais atraído e hipnotizado pela mente brilhante de Lúcia e pela injustiça que ela representava viva. Sua empresa lucra com as sombras da cidade, sabia? Lúcia lançou uma pergunta que cortou o silêncio e a tensão entre eles. Ricardo lutava contra as vozes de seu passado, que o moldaram a se convencer de que sucesso é só dinheiro. Então, um vídeo gravado durante um dos seus encontros vazou na internet, tornando-se viral. As redes sociais do país fervilhavam com comentários explosivos sobre a Respo. Quando ele encontrou Lúcia novamente, seus olhos estavam cheios de determinação. "Você está pronto para mudar?" perguntou. E a pergunta ecoou intensamente. Ele se viu em um dilema. O desejo de poder e a busca por uma redenção. O projeto secreto de Lúcia, algo que poderia transformar vidas e quebrar ciclos de pobreza, estava prestes a ser revelado. No clima tenso que se instaurou, Lúcia fez um aviso. As consequências do que está por vir vão além de nossa compreensão. A dúvida pairou no ar, como um peso sobre os ombros de Ricardo. Ele se perguntou realmente, estaria disposto a arriscar tudo para fazer a coisa certa? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você... me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo olhou nos olhos de Lúcia, sentindo um turbilhão de emoções. Cada palavra dela ecoava em sua mente. O peso da responsabilidade social era um conceito distante, mas agora parecia ameaçador e real. Ele abriu a boca para responder, mas uma sirene ensurdecedora cortou o silêncio, tomando a atenção deles. A porta do elevador se abriu subitamente.
revelando uma equipe de repórteres furiosos e câmeras piscando. O assédio era intenso, perguntas confusas e gritos. CEO, que você tem a dizer sobre o escândalo? Mendiga ou doutora, quem é Lúcia? A cena virou um caos em poucos segundos. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Ele nunca havia enfrentado algo assim, mas no meio da confusão, algo inesperado aconteceu. Lúcia, normalmente tão calma e controlada, foi tomada por um brilho de pânico em seus olhos. Não, você não pode, ela murmurou, como se uma avalanche de segredos estivesse prestes a desabar. Foi nesse momento que um homem de terno escuro se aproximou, quase atravessando a multidão com uma determinação perturbadora. O rosto dele era familiar para Ricardo, mas as tensões do momento o impediram de processar. Ricardo! O homem gritou, suas palavras cortando o ar. Você não sabe o que está fazendo. Ela não é quem você pensa que é. Lúcia virou-se abruptamente, com uma expressão de horror. Calvin, por favor! Ela implorou, a voz trêmula. A tensão no ar era palpável. O nome do homem não dizia muito a princípio. Mas em um instante, uma memória voltou à mente de Ricardo. Calvin era um antigo amigo, alguém que tinha cruzado seu caminho no passado. Um amigo perdido em uma briga política de alto nível. O que você sabe? Ricardo perguntou. A raiva e o medo misturados. Calvin respirou fundo, como se estivesse segurando um segredo que poderia explodir. Ela não escolheu ser uma mendiga para estudar os pobres. Tem algo muito maior nisso. O murmúrio da multidão cresceu. As câmeras capturavam cada momento como um espetáculo. Lúcia balançou a cabeça, desesperada. Não, você não pode revelar isso. Um estremecimento percorreu Ricardo. A verdade pairava na fala de Calvin. Mas o quê? A sensação de traição e confusão invadiu sua mente junto com as chamas da curiosidade. O passado de Lúcia estava prestes a ser exposto, e ele sentia como se estivesse no meio de um furacão. Então, o que está escondendo dela, Calvin? Ricardo empurrou, a voz elevada, sangue esquentando nas veias. Você a conhece? Os olhos de Calvin quase se fecharam. Ela não é uma simples mendiga. A vida dela é uma fachada, um plano para... A palavra morreu em sua boca quando o som de sirene se tornou mais alto. Era um som familiar, o tipo que faz o coração afundar. A polícia. Lúcia olhou para Ricardo, a vulnerabilidade e sua expressão exposta. Por favor, você tem que acreditar em mim. É mais complicado do que parece. Ela estendeu a mão, mas ele hesitou. Mais pessoas se juntaram à agitação do elevador. A situação fervilhar entre gritos e indignações. Perigo, Ricardo! Eles estão aqui por mim, ela disse, os olhos transbordando de pânico. E com isso, a verdade de Lúcia parecia escorregar das mãos de Ricardo, como areia entre os dedos. O que ela escondia? O que Calvin estava revelando? O caos continuou, mas Ricardo sentiu a gravidade da cena. Seu mundo, que era tão seguro e previsível, estava sendo despedaçado diante de seus olhos. Ele sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre, mas não conseguia se decidir entre confiar em Lúcia ou ouvir Calvin. E então, antes que pudesse reagir, uma explosão de luz iluminou o ambiente. O elevador tremeu. O impacto mandou todos para o chão. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo novamente. Não havia como escapar do que se aproximava, como um trovoado à distância. O que Ricardo escolheria nesse momento em meio ao caos? A dúvida pairou no ar e o futuro de todos ali estava em jogo. O elevador tremia. O barulho das sirenes ecoava, intensificando a crise. Ricardo olhou para Lúcia.
Seus olhos refletem a vulnerabilidade de alguém à beira de um abismo. Ele queria acreditar nela, mas o aviso de Calvin reverberava em sua mente como um tambor. O que ela estava escondendo? A multidão fervia. Os repórteres lutavam para captar cada fração daquele momento. A tensão estava no ar. Densa. Ricardo respirou fundo, tentando ordenar seus pensamentos. Ele se virou para Calvin. Que diabos você quer dizer com isso? O que está escondendo dela? Calvin hesitou. Olhando nos olhos de Ricardo, ele se lançou. Lúcia não é quem você pensa. A vida dela na rua, a doutora de Harvard, isso tudo é um plano. Ela está se infiltrando. O sorriso sereno de Lúcia desapareceu. Ela se virou para Calvin, seu rosto pálido. Cala a boca, Calvin. Você não pode revelar isso. O caos tomou conta. Os repórteres gritaram perguntas e a tensão atingiu o pico. Lúcia estava com um aspecto tão pequeno e vulnerável e, ao mesmo tempo, tão cheia de uma força que Ricardo não conseguia entender. Mas a verdade a respeito dela começava a se esvair, como areia nas mãos. A porta do elevador se abriu de uma vez. A equipe de segurança da empresa, previamente alertada, entrou, formando um cordão entre os repórteres e o grupo. Ricardo viu uma saída, um destino. Mas então, no meio da confusão, um grito cortou o ar. Não, não façam isso! A voz era familiar, um eco que enviou um arrepio pela espinha de Ricardo. Ele se virou e lá estava Juliana, sua ex-esposa, uma mulher que ele não via há anos. Os olhos dela estavam cheios de desespero e atitude. Lúcia, eu não posso deixar vocês levarem ela. Ricardo paralisou. O que Juliana estava fazendo ali? O olhar de Lúcia se ampliou, cheios de reconhecimento. Juliana? O nome dela soou como uma música sombria entre todos. Aumentava com a presença dela. Calvin, você não sabe o que está fazendo. A vida de Lúcia depende disso. Juliana estava tremendo, mas o olhar era de determinação. Ricardo sentia um misto de confusão e dor. Da mesma forma que ele sempre a amou, viu as barreiras dela se erguerem. Calvin, perplexo, olhou para Juliana. O que você quer dizer com isso? Você está louca! Oh! Ela não é uma simples mendiga! Você precisa entender a verdade! Juliana gritou, com lágrimas nos olhos. Lúcia, ela é minha irmã! O tempo pareceu parar. Ricardo sentiu como se um trono de cartas estivesse desmoronando ao seu redor. Lúcia e Juliana? Irmãs? Como isso era possível? O que mais ele não sabia? A multidão ficou em silêncio, absorvendo as palavras explosivas. Os repórteres acabaram de captar uma reviravolta que ninguém esperava. A conexão entre as duas mulheres transformou tudo. Ter clareza foi então agora repleto de sombras. No fundo, seu coração pulsava de novo. Deu o nó na garganta. Mas então, o som de uma explosão retumbou e as luzes do elevador começaram a piscar. Um pânico coletivo tomou conta da multidão. Ricardo sentiu um impulso de proteger Lúcia e Juliana. Precisamos sair daqui! Ele gritou. Mas nenhumas palavras poderia restaurar a ordem. O que estava prestes a acontecer
afetaria não apenas suas vidas, mas possivelmente o futuro de muitos ao redor. A revelação da verdade era o menor dos seus problemas. De repente, o elevador tremeu violentamente e a porta se fechou rapidamente. Ele estava trancado. Era uma ferrovia entre a luz e a escuridão. O que as duas mulheres sabiam que ele não sabia? E a essa altura, qual era o plano de Lúcia? A narrativa lentamente se desfazia, e uma sombra pairava, ofuscando tudo. Uma nova realidade estava prestes a desabar, trazendo verdades e segredos que ninguém estava preparado para enfrentar. A dúvida cortava o ar como uma lâmina afiada, fazendo Ricardo perguntar até onde ele iria para proteger aqueles que, de repente, significavam tudo para ele. O elevador tremeu violentamente e a sensação de claustrofobia aumentou enquanto as luzes piscavam. Ricardo, Lúcia e Juliana estavam paralisados, como se o tempo tivesse parado. Uma explosão interna de emoções rolava como um mar agitado. O caos lá fora se intensificava a cada segundo, enquanto aquelas novas revelações mudavam tudo. Juliana, com lágrimas nos olhos, se aproximou de Lúcia. "Por que você nunca me contou?" A voz dela tremia e seu peito balançava pesadamente. "Eu sempre procurei por você. Eu não pude. O que você quer que eu faça?" Lúcia respondeu, a voz quase um sussurro, enquanto a pressão do momento a envolvia. "Eu precisava entender. Precisava mudar minha vida e a sua." Mas as palavras dela se perderam no barulho das sirenes e nos gritos da multidão. A história de irmãs distantes, agora revelada, parecia tão surreal. Ricardo sentia como se estivesse em um pesadelo, o tipo que faz seu coração disparar. Mas o que isso significa? O que está acontecendo de verdade aqui? Ele estava confuso. O passado de Lúcia, sua escolha de vida, tudo parecia um labirinto sem fim. E Calvin observava, como um espectador satisfeito, pronto para soltar mais segredos. "Ela não é uma mendiga, Ricardo!" Calvin gritou, incapaz de conter sua empolgação. "Ela está aqui por um motivo." "Você realmente acha que um doutor de Harvard escolheria viver assim?" "Pare com isso!" Lúcia retorquiu, sentindo a pressão aumentar. "Você não sabe o que está falando." O pânico se intensificava. Fotógrafos tiravam fotos freneticamente. Repórteres gritando perguntas. A multidão se aglomerando. E então, como se o universo estivesse conspirando contra eles, a porta do elevador se abriu abruptamente. Mas ao invés de segurança, uma figura conhecida atravessou a entrada. Era o pai de Ricardo, Carlos Almeida. Com uma expressão sombria no rosto, ele avançou como um furacão, empurrando as pessoas para o lado, ignorando os gritos. "Ricardo, o que está acontecendo aqui?" Ele olhou para a cena, os olhos fixos em Lúcia. "Por que ela está aqui?" A tensão cresceu. Lúcia parou abruptamente. Um frio extremo invadiu seu corpo. "Você!" A voz dela estava cheia de pavor. Ricardo sentiu um nó na garganta. "Você conhece minha filha?" Carlos perguntou, a voz tremendo entre raiva e confusão. Ricardo olhou, incrédulo. "Filha? Que filha? Lúcia é uma mendiga. O que você está dizendo?" Mas então, a revelação mais devastadora de todas surgiu. Lúcia respirou fundo e respondeu com um peso que parecia arrastá-la. "Carlos, eu sou a sua filha." Silêncio absoluto. O tipo de silêncio que ecoa e faz seu coração parar por um segundo. Ricardo olhou para Lúcia.
e sua mente girava em um turbilhão de pensamentos. O quê? Ele ofegou, cada palavra saindo com dificuldade. Você não pode estar falando sério. A revelação virou o mundo deles de cabeça para baixo. Carmus ficou paralisado, a raiva na expressão se transformando em choque e dor. Como você pode ser minha filha? Isso não faz sentido. Lúcia voltou a falar com coragem, apesar do medo. Foi um acidente. Eu fui separada de você quando criança. Fui acolhida por um orfanato. E agora estou aqui. Mas eu voltei para entender a verdade. As sirenes ecoavam, ainda mais intensas. O caos se instalou novamente. O público estava em polvorosa, o escândalo transbordando enquanto Lúcia tomava coragem. Ricardo estava preso em um turbilhão de sentimentos, confuso, devastado, mas também intrigado. Ele passou a mão pela cabeça, a realidade do que estava ouvindo começando a se solidificar. Juliana olhava tudo, o rosto pálido, a mente correndo a mil. Não. Isso não é possível. Ricardo virou-se para ela, buscando respostas, mas a verdade era que nenhum deles tinha. Antes que alguém pudesse processar a gravidade da situação, uma nossa explosão sacudiu o elevador. As luzes piscaram ainda mais rápido e o chão tremeu sob os pés. Um grito alucinado ecoou do fundo do elevador. É hora de acabar com isso! Uma voz profunda ressoou e uma figura encapuzada surgiu, parecendo um espectro. Lúcia estremeceu e olhou para Ricardo, seus olhos cheios de terror. Eu sabia que isso aconteceria. O cenário estava se transformando rapidamente em um pesadelo. A revelação da verdadeira identidade de Lúcia, a presença de Carmus, e agora essa figura misteriosa arrastavam todos de volta ao abismo. Entre confusão e medo. Que eles fariam agora? E quem era realmente essa nova figura? A dúvida pairava no ar e ninguém sabia a profundidade do que ainda estava por vir. O elevador tremeu violentamente e a sensação de claustrofobia aumentou enquanto as luzes piscavam. Ricardo, Lúcia e Juliana estavam paralisados, como se o tempo tivesse parado. Uma explosão interna de emoções rolava como um mar agitado. O caos lá fora se intensificava a cada segundo, enquanto aquelas novas revelações mudavam tudo. Juliana, com lágrimas nos olhos, se aproximou de Lúcia. Por que você nunca me contou? A voz dela tremia, pesada de dor e confusão. Eu sempre procurei por você. Eu não pude. O que você quer que eu faça? Lúcia respondeu, quase um sussurro, enquanto a pressão do momento a envolvia. O passado estava explodindo em suas caras, mas as palavras se perderam no barulho das sirenes. Era difícil acreditar que aquelas duas mulheres eram irmãs, separadas por segredos e mistérios. Mas e a nossa mãe? Ricardo interrompeu, a mente girando. O que mais ele não sabia? Por que tudo isso estava acontecendo agora? Calvin, o velho amigo, assistia de longe, como se estivesse esperando por um sinal. Antes que alguém pudesse processar, uma nova explosão sacudiu o elevador. As luzes piscavam mais rápido, e então, em meio ao caos, a figura encapuzada avançou, a presença dela trazendo um frio aterrorizante. O rosto escondido sob o capuz, mas a aura ameaçadora iluminava a sala com um tipo de luz sombria. Chegou a hora de revelar a verdade. A voz profunda e ecoante fez todos se calarem. Era como se o tempo tivesse congelado.
Ricardo sentiu seu coração disparar enquanto a figura se aproximava. Ele não sabia o que esperar, mas o terror crescendo dentro dele era palpável. "Quem é você?" Lúcia perguntou, a confiança desaparecendo lentamente de sua voz. O encapuzado puxou a capuz para trás e os olhos de todos se alargaram. "Sou eu, Miguel." A revelação foi como um golpe. "Seu antigo parceiro de negócios, desaparecido, acreditado morto há anos. E você, Lúcia, tem mais em jogo do que pode imaginar." Um silêncio cheio de perguntas pairou no ar. Lúcia estremeceu. "Miguel, como você? O que está acontecendo?" A confusão nas palavras dela era clara. Ricardo estava paralisado, tentando entender. "Eu sempre soube que você estava viva, Lúcia! E eu trouxe algo para você." Ele se virou, puxando algo do bolso. Um pequeno dispositivo brilhante. Um pendrive. As suas memórias. O que você realmente era antes de se tornar essa mendiga? O ar ficou pesado. Juliana olhou desconfiada. "O que você está falando, Miguel? Lúcia não é só uma mulher que escolheu viver na rua. Ela era uma agente, antes de assumir essa identidade para investigar." As palavras dele cortaram. "Você estava se infiltrando para descobrir a verdade sobre seu pai, Carlos." Ricardo sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. A verdade estava se revelando como camadas de uma cebola. "Você está mentindo. Isso é loucura!" Ele gritou, mas a dúvida começou a se infiltrar em sua mente. Lúcia estava em choque. "Isso não pode ser." "Miguel, como você sabe disso?" Ela olhava nos olhos de Ricardo, buscando resposta e apoio. Mas o que ele pensava sobre ela se desintegrava. "Porque você não é apenas uma filha perdida. Você é parte de uma trama muito maior." Miguel continuou, agora mais próximo. "Estamos todos em perigo, e cada um de nós tem um papel nesse jogo." As sirenes aumentavam lá fora, e a multidão estava em frenesi. Lúcia agarrou a mão de Juliana, a conexão entre as irmãs mais intensa do que nunca. "O que isso quer dizer para nós?" Ricardo, ainda atordoado, olhou para Miguel. "Tem alguma coisa que você não está nos contando. Por que tudo isso agora?" O elevador começou a tremer novamente. A pressão aumentava. E com isso, a tensão no ar. Aquela cena estava prestes a explodir de uma forma que ninguém poderia prever. E sob essa pressão, Lúcia olhou para Lúcia e Juliana, agora unidas por segredos, sem saber o que viria a seguir. O passado estava de volta, e a batalha estava apenas começando. Mas o futuro era incerto. O que mais estava escondido? E mais importante, quem sairia vivo disso tudo? O elevador começava a tremer, os corpos se apertando enquanto a tensão crescia. Miguel, com aquele pendrive na mão, parecia ter o poder de um gênio saído da lâmpada, prestes a revelar segredos que poderiam desestruturar tudo. Ricardo sentiu seu sangue gelar. A última coisa que esperava era que tudo isso o levasse a um lugar ainda mais obscuro. Você não entende, Lúcia. Sua vida, sua escolha de ser uma mendiga, tudo isso foi parte de um plano muito maior. Miguel insistiu, os olhos brilhando com uma urgência quase maníaca. A multidão lá fora parecia se aproximar, e ele parecia mais e mais como um homem nessas histórias de conspiração. Então você sabia? Sempre soube e nunca disse nada? A voz de Lúcia tremia de indignação. Juliana, na luta para entender, piscou rápido, como se estivesse processando um filme em ritmo acelerado. Mas antes que alguém pudesse responder, a figura encapuzada de antes, Miguel, ergueu a mão, mantendo todos em silêncio. Outra explosão. Desta vez, dentro do elevador. Algo estourou com um ruído ensurdecedor.
Fumaça começou a encher o espaço. O ar se tornava espesso, confuso, e as luzes piscavam em um tom vermelho, um efeito de filme de terror. "Vamos sair!" Ricardo gritou, sentindo o impulso de proteger Lúcia e Juliana. Ele puxou Lúcia pelo braço, mas ela estava atordoada, como se ainda estivesse tentando unir as peças do quebra-cabeça. Então, um grito ignóbil perfurou o ar. Uma mulher gritou do fundo do elevador: "Eles estão aqui!" Uma série de passos pesados ecoou. Era a segurança da empresa, como uma tropa de elite pronta para neutralizar qualquer ameaça. Mas em vez de proteção, o que trouxeram foi uma onda de pânico. Ricardo, Lúcia e Juliana estavam pressionados contra a parede, mas as portas do elevador se abriram de súbito. E no lugar da segurança, quem entrou foi Carlos, o pai de Ricardo. Ele parecia irado, os olhos fixos em Lúcia. Mas a aparência dele trouxe um novo peso. "Por que você está aqui?" gritou Carlos, parecendo mais um touro em uma loja de cristais. Ele olhava para Lúcia com reconhecimento e reprovação. "Você deveria estar longe do meu filho." "No fundo, papai, você não sabe realmente quem eu sou." Lúcia vociferou, movendo-se para a frente. O drama tomou conta, cada uma das palavras disparando como dardos, atingindo o coração da situação. E naquele momento, a realidade de Ricardo desmoronou com uma verdade inesperada. "Carlos, você também tem algumas coisas a me contar." A raiva de Ricardo explodiu, fazendo com que todos se virassem. "Talvez você devesse ser o último a falar sobre segredos." Mas antes que Carlos pudesse responder, o encapuzado avançou novamente, agora com uma máscara que parecia saída do inferno. "Chegou a hora de acabar com tudo. Vocês não entendem. Isso é apenas o começo." A fumaça enchia o elevador e os gritos dos repórteres lá fora misturavam-se como pânico dentro do elevador. Ricardo sentiu o coração na boca, batendo como um tambor, enquanto a adrenalina disparava. Então, a revelação que ninguém esperava. O encapuzado puxou a máscara para baixo, revelando um rosto conhecido. Era Sara, a namorada de Ricardo, desaparecida meses atrás. "Você não pode ser." Miguel ficou em choque. "Você está morta." "Não, estou aqui, pronta para acabar com a farsa." Sara disparou, seu olhar penetrando fundo o suficiente para cortar o silêncio. A verdade era que todos, de alguma forma, estavam enredados nesse plano. A multidão estava em frenesi, enquanto Sara revelava os segredos de uma vida dupla. O que escondia? E mais, como todos eles estavam conectados. A tensão se intensificava. E Ricardo olhou ao redor, o mundo dele se desfazendo. Será que todos estavam mentindo? E agora, o que podia confiar? Em um instante, os olhares se cruzaram, mistos de confusão, raiva e pânico. O elevador, em caos, tremeu uma última vez e então silenciou como um último suspiro. O futuro de todos ali era uma incógnita, um universo quimérico de segredos, esperando para serem desvelados, enquanto a fumaça se dissipava, deixando apenas a dúvida pairando no ar. O que aconteceria agora? O jogo tinha mudado ainda mais. E quem realmente seria o vencedor? O elevador estava em caos. Os gritos abafados se misturavam ao som de sirenes. Todo mundo estava na ponta dos pés. As emoções estavam à flor da pele. Ricardo, Lúcia, Juliana e até Miguel olhavam para Sara, o choque estampado em seus rostos. Ricardo mal conseguia processar. Sara, a mulher que ele tinha amado e perdido, agora estava bem ali, revelando a verdade que parecia mais fantástica que qualquer ficção. "Você está viva? Como é possível?"
As palavras saíram como um sussurro da boca de Ricardo, o coração batendo em um ritmo acelerado. A fumaça tornava o ar pesado, mas a descoberta foi como um raio cortando o céu. Um misto de alegria e confusão o invadiu. Fui forçada a me esconder, Ricardo. Eles estavam atrás de mim. E eu não podia deixar você em risco, Sara disse, o olhar fixo em Lúcia e em Juliana. E você, Lúcia, não pode confiar em ninguém agora. Lúcia franziu a testa, a tensão desenhando linhas profundas em seu rosto. Do que você está falando, Sara? O que está acontecendo? Cada palavra dela parecia pesar 1 quilo. O elevador continuava tremendo, a pressão aumentava e as luzes piscavam, como se o próprio espaço estivesse nervoso. Calvin, ele foi o responsável por tudo isso. Sara respirou fundo, a voz firme. Ele manipulou as circunstâncias para se livrar de nós duas. Ele sabia da ligação que você tinha com Carlos e queria acabar com isso. Calvin, confuso, piscou os olhos, tentando entender como aquela reviravolta havia acontecido em tão pouco tempo. Você está louca? Eu avisei você que tinha que ficar longe dela. Cala a boca! Gritou Lúcia, a fúria transparecendo. Você acha que pode controlar nossa vida assim? Era uma explosão. O que quer que a verdade fosse, estava se desmoronando em cada palavra que saía da boca de Sara. Enquanto isso, a porta do elevador se abria lenta e dramaticamente. Ricardo, mal posso acreditar no que via. As figuras da segurança chegavam, mas não eram as esperadas. Elas estavam acompanhadas por um grupo de homens mascarados. A tensão pulou para um novo nível. Saiam agora! Um dos homens gritou, a voz retumbando de forma ameaçadora. As atenções se voltaram rapidamente para eles. Lúcia segurou na mão de Juliana, um gesto instintivo de proteção. Mas qual proteção elas realmente tinham? Os olhares confusos e assustados se cruzaram. Um misto de lealdade e perseguido pairava. Segurem-se! Ricardo gritou. Ele não pensou 2 vezes e puxou Lúcia e Juliana para mais perto. Mas então, em um movimento rápido, Sara se virou para ele. Ricardo, cuidado! Eles estão atrás de mim! E agora você também está no fundo da lista de prioridades deles. O elevador balançou de novo, e antes que pudesse dizer mais, os homens mascarados entraram, e um grito congelou o ar. Era Calvin caindo de joelhos, uma expressão de incredulidade em seu rosto. Não, isso não pode estar acontecendo! Ele parecia ter compreendido algo trágico, e em um segundo, tudo se desfez. Vamos! Ricardo gritou, mas foi tarde demais. Um dos homens mascarados se voltou rapidamente, saindo disparado em direção a Calvin. E a cena seguinte virou um pesadelo. Um tiro ecoou. O som cortante fez todo o corpo de Ricardo congelar. O pânico tomou conta do elevador. O que aconteceu? Calvin havia sido atingido, sua expressão de dor misturada à violência da situação. Calvin! Ricardo gritou, mas era tarde demais. A confusão aumentou. O que estava acontecendo? A narrativa tinha mudado e não havia mais retorno. A assertiva de quem eram os verdadeiros vilões estava se desfazendo em fumaça. As luzes do elevador pareciam apagar a cada segundo e o coração de Ricardo pulsava como um tambor de guerra. Tudo isso, essa teia de enganos, agora parecia uma armadilha no escuro. E eles estavam presos. Diante da cena, Lúcia olhou para Sara, seus olhares entrelaçados em um entendimento. Precisamos sair. Não temos tempo! A urgência na voz dela era palpável. O elevador estava se tornando uma armadilha e
Cada segundo contava. O que mais se ocultava nas sombras, pronto para emergir e revelar verdades obscuras. Enquanto a fumaça começava a se dissipar e os gritos se tornavam distantes, a pergunta ficou ecoando na mente de todos. Quem realmente eram os inimigos? O que mais estava em jogo? Ao olhar para Calvin, caído no chão, o coração de Ricardo estremeceu. Ele estava mais envolvido do que pensava, e a verdade, ela ainda estava por vir, mais chocante e devastadora do que qualquer coisa que poderiam imaginar. O elevador estava em caos. Os gritos abafados se misturavam ao som de sirenes. Todo mundo estava na ponta dos pés. As emoções estavam à flor da pele. Ricardo, Lúcia, Juliana e até Miguel olhavam para Sara, o choque estampado em seus rostos. Ricardo mal conseguia processar. Sara, a mulher que ele tinha amado e perdido, agora estava bem ali, revelando a verdade que parecia mais fantástica que qualquer ficção. Você está viva? Como é possível? As palavras saíram como um sussurro da boca de Ricardo, o coração batendo em um ritmo acelerado. A fumaça tornava o ar pesado. Mas a descoberta foi como um raio cortando o céu. Um misto de alegria e confusão o invadiu. For forçada a me esconder. Ricardo, eles estavam atrás de mim. E eu não podia deixar você em risco. Sara disse, o olhar fixo em Lúcia e em Juliana. E você, Lúcia, não pode confiar em ninguém agora. Lúcia franziu a testa, a tensão desenhando linhas profundas em seu rosto. Do que você está falando, Sara? O que está acontecendo? Cada palavra dela parecia pesar 1 quilo. O elevador continuava tremendo, a pressão aumentava e as luzes piscavam, como se o próprio espaço estivesse nervoso. Calvin, ele foi o responsável por tudo isso. Sara respirou fundo, a voz firme. Ele manipulou as circunstâncias para se livrar de nós duas. Ele sabia da ligação que você tinha com Carlos e queria acabar com isso. Calvin, confuso, piscou os olhos, tentando entender como aquela reviravolta havia acontecido em tão pouco tempo. Você está louca! Eu avisei você que tinha que ficar longe dela! Cala a boca! Gritou Lúcia, a fúria transparecendo. Você acha que pode controlar nossa vida assim? Era uma explosão. O que quer que a verdade fosse, estava se desmoronando em cada palavra que saía da boca de Sara. Enquanto isso, a porta do elevador se abria lenta e dramaticamente. Ricardo mal podia acreditar no que via. As figuras da segurança chegavam, mas não eram as esperadas. Elas estavam acompanhadas por um grupo de homens mascarados. A tensão pulou para um novo nível. Saiam, agora! Um dos homens gritou, a voz retumbando de forma ameaçadora. As atenções se voltaram rapidamente para eles. Lúcia segurou na mão de Juliana, um gesto instintivo de proteção. Mas qual proteção elas realmente tinham? Os olhares confusos e assustados se cruzaram. Um misto de lealdade e perseguição pairava. Segurem-se! Ricardo gritou, mas foi tarde demais. Um dos homens mascarados se voltou rapidamente, saindo disparado em direção a Calvin, e a cena seguinte virou um pesadelo. Um tiro ecoou. O som cortante fez todo o corpo de Ricardo congelar. O pânico tomou conta do elevador. O que aconteceu? Calvin havia sido atingido. Sua expressão de dor misturada à violência da situação. Calvin!
Ricardo gritou, mas era tarde demais. A confusão aumentou. O que estava acontecendo? A narrativa tinha mudado e não havia mais retorno. A assertiva de quem eram os verdadeiros vilões estava se desfazendo em fumaça. As luzes do elevador pareciam apagar a cada segundo. E o coração de Ricardo pulsava como um tambor de guerra. Tudo isso, essa teia de enganos, agora parecia uma armadilha no escuro. E eles estavam presos. Diante da cena, Lúcia olhou para Sara, seus olhares entrelaçados em um entendimento. Precisamos sair. Não temos tempo. A urgência na voz dela era palpável. O elevador estava se tornando uma armadilha. E cada segundo contava. O que mais se ocultava nas sombras, pronto para emergir e revelar verdades obscuras. Enquanto a fumaça começava a se dissipar e os gritos se tornavam distantes, o clima no elevador mudou drasticamente. O que parecia um simples resgate, agora surge como um labirinto de perturbações. Neste caótico cruzamento, um sorriso enigmático surgiu no rosto de Sara. Vocês não têm ideia do que eu realmente sou, certo? O choque foi instantâneo. Os olhos de todos se fixaram na dela. Um peso desagradável se instalou no ar. O que quer dizer com isso? Ricardo perguntou, a voz tremendo. Um frio percorreu sua espinha. O que estava prestes a ser revelado? Eu sou a chave para tudo isso! Sara gritou, a intensidade transformando sua presença. Vocês pensaram que eu estava perdida, mas eu sempre fui parte desse jogo. O impacto das palavras dela fez o elevador tremer. O chão parecia se abrir sob os pés de Ricardo. Seu coração disparou. Mas como? Juliana balbuciou, seu rosto pálido. O que você quer dizer? Eu sou filha de Carlos também. Não a única, mas a primeira. E o que aconteceu na nossa família? Isso vai muito além do que imaginamos. Sara respirou fundo, olhando para cada um dos olhos. Seus segredos ameaçavam desmoronar tudo o que eles pensavam que conheciam. Isso não pode ser verdade! Ricardo retrucou, atordoado. Mas a verdade começou a se moldar. A revelação não só mudava sua percepção de Sara, mas também desafiava o que ele acreditava sobre sua própria família. Uma sirene alta cortou o momento tenso. De repente, as luzes piscando lentamente antes de apagarem de vez. O elevador estremeceu e o chão parecia ceder sob os pés deles. O que estava prestes a acontecer? O que mais se escondia nas sombras? O futuro deles estava em apuros, um emaranhado de verdades e mentiras. E no centro de tudo isso, Sara, a mulher que ele estava tentando salvar, era revelada como parte do enigma. Agora, o que Ricardo faria? Em quem ele realmente podia confiar? O silêncio no elevador tornou-se ensurdecedor, as opções diminuindo enquanto eles se preparavam para o desconhecido. O elevador estava em caos, os gritos abafados se misturavam ao som de sirenes. Todo mundo estava na ponta dos pés, as emoções estavam à flor da pele. Ricardo, Lúcia, Juliana e até Miguel olhavam para Sara. O choque estampado em seus rostos. Ricardo mal conseguia processar. Sara, a mulher que ele tinha amado e perdido, agora estava bem ali, revelando a verdade que parecia mais fantástica que qualquer ficção. Você está viva! Como é possível? As palavras saíram como um sussurro da boca de Ricardo, o coração batendo em um ritmo acelerado. A fumaça tornava o ar pesado, mas a descoberta foi como um raio cortando o céu.
Um misto de alegria e confusão o invadiu. Fui forçada a me esconder, Ricardo. Eles estavam atrás de mim. E eu não podia deixar você em risco. Sara disse, o olhar fixo em Lúcia e em Juliana. E você, Lúcia, não pode confiar em ninguém agora. Lúcia franziu a testa, a tensão desenhando linhas profundas em seu rosto. Do que você está falando, Sara? O que está acontecendo? Cada palavra bela parecia pesar 1 quilo. O elevador continuava tremendo, a pressão aumentava e as luzes piscavam, como se o próprio espaço estivesse nervoso. Calvin, ele foi o responsável por tudo isso. Sara respirou fundo, a voz firme. Ele manipulou as circunstâncias para se livrar de nós duas. Ele sabia da ligação que você tinha com Carlos e queria acabar com isso. Calvin, confuso, piscou os olhos, tentando entender como aquela reviravolta havia acontecido em tão pouco tempo. Você tá louca? Eu avisei você que tinha que ficar longe dela. Cala a boca! Gritou Lúcia, a fúria transparecendo. Você acha que pode controlar nossa vida assim? Era uma explosão. O que quer que a verdade fosse, estava se desmoronando em cada palavra que saía da boca de Sara. Enquanto isso, a porta do elevador se abria lenta e dramaticamente. Ricardo mal podia acreditar no que via. As figuras da segurança chegavam, mas não eram as esperadas. Elas estavam acompanhadas por um grupo de homens mascarados. A tensão pulou para um novo nível. Saiam, agora! Um dos homens gritou, a voz retumbando de forma ameaçadora. As atenções se voltaram rapidamente para eles. Lúcia segurou na mão de Juliana, um gesto instintivo de proteção. Mas qual proteção elas realmente tinham? Os olhares confusos e assustados se cruzaram. Um misto de lealdade e perseguição pairava. Segurem-se! Ricardo gritou, mas foi tarde demais. Um dos homens mascarados se voltou rapidamente, saindo disparado em direção a Calvin, e a cena seguinte virou um pesadelo. Um tiro ecoou. O som cortante fez todo o corpo de Ricardo congelar. O pânico tomou conta do elevador. O que aconteceu? Calvin havia sido atingido. Sua expressão de dor misturada à violência da situação. Calvin! Ricardo gritou, mas era tarde demais. A confusão aumentou. O que estava acontecendo? A narrativa tinha mudado e não havia mais retorno. A assertiva de quem eram os verdadeiros vilões estava se desfazendo em fumaça. As luzes do elevador pareciam apagar a cada segundo. E o coração de Ricardo pulsava como um tambor de guerra. Tudo isso, essa teia de enganos, agora parecia uma armadilha no escuro e eles estavam presos. Diante da cena, Lúcia olhou para Sara, seus olhares entrelaçados em um entendimento. Precisamos sair. Não temos tempo. A urgência na voz dela era palpável. O elevador estava se tornando uma armadilha, e cada segundo contava. O que mais se ocultava nas sombras, pronto para emergir e revelar verdades obscuras. Enquanto a fumaça começava a se dissipar e os gritos se tornavam distantes, o clima no elevador mudou drasticamente. O que parecia um simples resgate, agora surgia como um labirinto de perturbações. Neste caótico cruzamento, um sorriso enigmático surgiu no rosto de Sara. Vocês não têm ideia do que eu realmente sou, certo? O choque foi instantâneo. Os olhos de todos se fixaram na dela. Um peso desagradável se instalou no ar. O que quer dizer com isso? Ricardo perguntou, a voz tremendo. Um frio percorreu sua espinha. O que estava prestes a ser revelado? Eu sou a chave para tudo isso. Sara gritou, a intensidade transformando sua presença.
Vocês pensaram que eu estava perdida, mas eu sempre fui parte desse jogo. O impacto das palavras dela fez o elevador tremer. O chão parecia se abrir sob os pés de Ricardo. Seu coração disparou. Mas como? Juliana balbuciou, seu rosto pálido. O que você quer dizer? Eu sou filha de Carlos também. Não a única, mas a primeira. E o que aconteceu na nossa família? Isso vai muito além do que imaginamos. Sara respirou fundo, olhando para cada um nos olhos. Seus segredos ameaçavam desmoronar tudo o que eles pensavam que conheciam. Carlos, parado em um canto, estava em choque. Isso não pode ser! Você está mentindo! Ele começou a recuar, as palavras dele travando na garganta. Lúcia olhou para Ricardo, a expressão dela misturando dor e incredulidade. E foi nesse momento que uma nova figura emergiu das sombras. Uma mulher alta, com um olhar gelado e cheio de determinação. Ela não está mentindo, Carlos. É hora de você saber a verdade. Todos os olhares se voltaram para a entrada do elevador, onde a nova figura estava. As luzes piscando revelavam uma mulher que parecia ter saído de um pesadelo. Quem é você? Ricardo perguntou, as palavras mal escapando de seus lábios. Sou Fernanda, irmã de Carlos. A revelação fez o coração de todos pararem. Sara é a minha filha, e tudo isso foi uma armadilha para derrubar sua empresa. Silêncio. O tempo parecia congelar. Lúcia abria e fechava a boca, sem conseguir acreditar no que ouvia. Ricardo mal conseguia respirar. O que você quer dizer com armadilha? A verdade é que nós somos parte de uma conspiração muito maior. E agora, todos vocês estão envolvidos. A intensidade nas palavras dela fechava o cerco. O elevador continuava tremendo, mas a viagem já não era mais só física. O destino agora parecia ser muito mais sombrio. Cada um deles estava envolvido em uma teia de mentiras, traições e segredos que não poderiam imaginar. A lealdade parecia evaporar no ar pesado. E enquanto a fumaça se dissipava, cada um se perguntava: quem realmente eram os vilões? O medo se alojou nos corações, pois a conexão entre todos estava prestes a ser desvendada. Antes que pudessem encontrar a saída, novos laços estavam prestes a ser amarrados e novas batalhas estavam prestes a começar. A verdade estava diante deles, crua e aterradora. Mas o que mais estavam por descobrir? O elevador balançava como um barco em mar revolto. Ricardo sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Sara, a mulher que ele pensava ter perdido para sempre, estava ali, centelha de esperança e mistério. Mas agora, revelando a verdade sombria. Eu sou parte disso e vocês também. A voz dela ecoava, uma onda de choque percorrendo todos. Carlos olhou para Sara. Medo e incredulidade misturados em seu olhar. Não pode ser. Você não faz parte disso. A cada palavra, as tensões se acumulavam ainda mais. Mas eu sou parte da família, e isso tudo é um plano para derrubar você do seu pedestal. Sara gritou, desafiando a realidade. Ela respirava fundo enquanto falava, a dura verdade saindo como um feixe de luz na escuridão. Cala a boca! Você não sabe do que está falando. Calvin, ainda se recuperando da dor do tiro, tentava permanecer firme, mas a urgência no ar pesava sob seus ombros. Olhem ao redor. Sara continuou, gesticulando. Estamos todos presos nesse jogo. E a verdade é que as escolhas de cada um de nós afetam a todos nós.
O que mais estamos escondendo? As luzes piscavam freneticamente, pairando entre revelações e o caos crescente. O que mais poderia vir à tona? Ricardo olhou para Lúcia e Juliana ao seu lado. Elas também estavam em choque. O pânico estava na expressão de cada um. Precisamos agir. Não podemos ficar aqui. A fumaça ainda enrolava o espaço. Era um lembrete constante da urgência que o cercava. Se não formos rápidos, toda a verdade será enterrada antes que tenhamos a chance de lutar, gritou Lúcia, determinando o momento. As portas podem se abrir a qualquer instante, Ricardo acrescentou, olhando para as luzes. E nessa fração de segundo, uma porta se abriu. A segurança da empresa invadiu o elevador. O pânico se espalhou rapidamente. Gritos misturados à confusão se tornaram ensurdecedores. Os homens mascarados avançavam e o caos tomou conta novamente. Saiam todos, agora! Um dos homens gritou, enquanto a adrenalina batia, conduzindo a um frenesi. Junções de vozes de repórteres misturavam-se com os gritos, cada segundo ressoando em puro desespero. Ricardo puxou Lúcia e Juliana, quase arrastando-as em direção à saída. Vamos! Temos que sair agora! Ouvia o coração bater em seus ouvidos, a verdade do que acabaram de descobrir queimando em sua mente. Ao passar pela segurança, uma explosão de luz alimentou o momento. O ar ficou pesado com o perfume do medo e da determinação. Confiem em mim. Tudo o que fiz até agora foi para proteger vocês. Sara gritou, sua voz cortando a confusão. E mesmo em meio ao caos, algo dentro de Ricardo acreditava nela. A verdade vai vir à tona, custe o que custar, gritou Lúcia, enquanto o grupo se dirigia para a saída, deixando o elevador em caos. Agora, mais do que nunca, a revelação e a luta continuavam. O futuro era incerto, mas as conexões eram mais fortes do que a dor e os segredos. No ar, o sol brilhava como uma promessa de novos começos. E naquele momento de emergência, Ricardo olhou nos olhos de Lúcia e Juliana. Estamos juntos nisso! Não importa o que venha a seguir, nós vamos enfrentar! Enquanto deixavam o elevador, um peso foi tirado de seus ombros, mas a incerteza da verdade os acompanhava. O que mais estariam prestes a descobrir? Respostas aguardavam na próxima esquina. Uma nova luta estava por vir. E agora, antes que você vá embora, eu tenho um pedido mais que especial. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora e faça parte do nosso crescimento. Alimente o algoritmo para que mais gente possa conhecer essa narrativa incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impactante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo. Seja parte desta comunidade e venha descobrir o que vem a seguir.